Quando fala de casamento, a gente sabe que é para a vida toda, pelo menos é o que a Bíblia ensina. E muita gente vive essa expectativa. Será que escolhi a pessoa certa? Será que estou convivendo com a pessoa correta? E tudo isso você pode começar a escolher agora, na adolescência. Por isso, no programa de hoje vamos conversar sobre a tampa da minha panela. Nada mais, nada menos do que a escolha correta para a vida toda. Fique ligado que o programa Minha Vez está no ar. Começando agora mais um programa Minha Vez, diretamente dos estúdios do IABC, o colégio que fica no coração do Brasil, aqui pertinho de Goiânia, pertinho de Brasília, com os alunos que estudam aqui e moram aqui. Tudo bom com vocês? Tudo. Manda um alôzinho pro pessoal que está lá em casa. Oi. Eles moram aqui, por isso o colégio funciona em regime de internato, onde esses alunos têm o privilégio de sair de casa, experimentar coisas novas, momentos novos, convivendo com os amigos. E eu quero começar perguntando para as meninas. O que é mais fácil, escolher um garoto para namorar ou um sapato? O que é mais fácil? Poderia me ajudar? Quem vai falar primeiro? Bárbara, você que é a mulher corajosa aqui do grupo. Eu acho que acaba sendo o garoto, porque um sapato você pode escolher muitas vezes. E em diferentes lugares e tal. Mas o garoto não, né? Não é legal ficar escolhendo. Tá certo. Assim. E se o garoto é para toda a vida? Aí valeu a pena. Aí valeu a pena. O programa de hoje nós vamos justamente conversar sobre isto, as escolhas que valem a pena para a vida toda. E para conversar com a gente, convidamos o Dolci Zukovski, ele que é líder de adolescentes para os 8 países da América do Sul. Tudo bom? Tudo bom, maravilha. Seja chegando aqui no meio dessa moçada aqui para ajudar eles a escolherem. Escolherem sim, coisa boa ou coisa ruim? Coisa boa. Coisa boa. É bom escolher, viu? Aproveita e mandar um alô pro pessoal que está em casa. Você que está me escutando, você que me conhece, não são muitas pessoas, um grande abraço. Você que não me conhece, nesse programa vai saber um pouquinho como é que a gente descobre as pessoas, como elas são, como é o caráter das pessoas e como a gente consegue fazer boas escolhas. Um abraço aí. As meninas estavam falando aqui que a Bárbara pelo menos disse, né, que escolher um garoto é mais fácil do que escolher um sapato para as moças, né? Não tive nem coragem de perguntar isso para os rapazes, porque eu não sei... É que as moças, elas têm mais poder de atração, assim, né? Os homens, eles não cheiram bem, não se vestem bem, não. Eles não têm tanta opção de escolha, né? Tá certo. Eu perguntei isso porque o tema de hoje é a tampa da minha panela. A gente acha que, assim, né, pelo menos eu acho, né? Sapato é uma coisa que você compra aqui, vai embora e tal. Agora, panela não, né? Panela já leva mais tempo, é claro, né? Tem todo... Né? Agora, quando você vai escolher uma pessoa para conviver a vida toda, ou para ter um negócio, ou para alguma coisa onde você vai ter que investir um pouco mais de tempo, os princípios são os mesmos que a gente escolhe para coisas da vida, como roupa, calçado? Na verdade, a palavra de Deus fala sobre esse tipo de sociedade, né? O casamento é uma sociedade, são dois parceiros que têm bastante coisa em comum aí para dar certo, né? Então, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 6,14, fala ali, não vos prendais um jugo desigual com os infiéis. São palavras duras, assim, que o pessoal às vezes quer amainar um pouquinho. Não é bem assim, né? O que é essa expressão, jugo desigual? Ele está usando uma figura de linguagem, né? Porque antigamente não tinha Fórmula 1, não tinha Ferrari, não tinha carro, o que tinha carro de boi, né? E o carro de boi são 2 bois e um pedaço de pau em cima dos dois, mantendo os dois. E esses 2 bois, então, têm força suficiente para carregar uma carroça ou arar a terra ou coisa assim. Então, quando fala não vos predais com jugo desigual, é você pegar um pau daqueles lá e aí colocar um boi forte aqui e uma vaquinha fraquinha desse lado aqui, né? Ou então coloca um cavalo aqui e um jumento aqui. Não vai dar certo. Tem que ser os 2 com a mesma força, os 2 com o mesmo ímpeto e tudo. É por isso que usa essa palavra, jugo desigual. Né? É o jugo igual, quer dizer, de qualquer maneira está dizendo que é um peso, porque não é fácil conviver com uma pessoa, né?
mas que sejam, então, duas pessoas que tenham coisas em comum. Né? Tá certo. Quando fala assim de casamento, galera, o que passa hoje na cabeça de um adolescente? Casamento é coisa boa, coisa ruim? Quem quer falar pra gente primeiro? Fala, Vitória. Bom, eu acho que na sociedade de hoje, com a ajuda da mídia também, eles querem passar uma imagem que o casamento não é lá umas coisas muito boas, uma das coisas muito boas. Mas eu acho que ainda assim existe na cabeça de alguns jovens que o casamento é uma coisa assim muito boa, porque encontrar uma pessoa para você dividir a sua vida também é uma coisa muito boa. Mas às vezes a imagem que a mídia passa pra gente, ou coisas do tipo, é que o casamento, pode-se dizer assim, não é lá muitas essas coisas. Talvez não dê aquela ideia de eternidade, seria isso? Se terminar, pode casar de novo. Pode casar de novo, conceito, né? não tem problema. Isso é o que acontece com muitos, né? Que o negócio é meio descartável, né? Casamento é um negócio meio descartável. Vamos tentar. Se deu certo, deu. Se não deu, cada um para um lado. Mas quando a gente se une a uma pessoa, na verdade, a união não é só o abraço, não é só no casamento a relação sexual. São duas vidas que estão tão juntas que até, a Bíblia diz, eles se tornam uma pessoa. Né? Então não tem como agora, divorciou e está tudo bem. A vida não é bem assim. Fica as deficiências, as debilidades, as fraquezas e ficam as decepções, né? Por isso que é importante começar escolhendo bem, né? Com certeza. Quem ia falar? Alguém fez menção que ia falar aqui? Era você que estava pegando o microfone na hora? Isso. A sociedade, tipo, hoje traz um conceito muito forte do casamento. Tipo, o casamento é uma prisão. Você está solto, você está solteiro, você está livre. Aí você pode fazer o que você quiser. E quando você casa, você fica preso e você não pode, tipo, não pode viver como você queria a sua vida. Tem muito realmente esse conceito do isso aí, porque é o seguinte, né? O cara quer ser solteiro com o privilégio do casado. Né? Eu quero ser solteiro, não quero que eu vou sair, não quero falar para onde é que eu vou voltar a hora que eu quiser, mas mesmo assim eu quero ter o privilégio de casado. Agora, esse camarada aqui é casado, eu sou casado. E eu vou dizer, essa prisão é muito boa. É uma prisão muito legal. Passa o tempo, e o pessoal fala, mas quando envelhecer fica diferente, fica não sei o quê. Mas tem uma coisa que não envelhece na gente, é o olho. O olho não envelhece. Você vai ter esse olho agora, daqui 50 anos, o mesmo olho. Então, pelo contrário, a pessoa vai se conhecendo melhor, vai conhecendo outra pessoa melhor e fica cada vez melhor. Então, não é uma prisão. A prisão é para quem quer estar com os privilégios de casado, mas viver solteiro. Aí, realmente, não posso fazer nada, tem que compartilhar tudo com a pessoa. E quando não tem amor, aí sim, aí vira uma prisão de segurança máxima. Né? Então, o grande segredo é aprender a escolher bem. Tem algumas dicas, assim, para os O adolescentes? que você acha dos opostos se atraem ou não se atraem? Já começa por aí, né? Os opostos se atraem. Será que é isso mesmo? Isso aí é uma lei da física, mas para ser humano não é assim. Por exemplo, você chegou aqui no colégio, tal, aí viu um menino e tudo, vou conversar com ele e tal. Né? Aí, o que você gosta de comer? Aí você fala, eu gosto de chuchu. Tá. E aí você pergunta para ele, e você, o que gosta de comer? Eu gosto de batata doce. Puxa, legal, nós dois nos combinamos, né? Maravilha. Você já comeu chuchu com batata doce? Eu não como nenhum dos dois. Então, o que atrai uma pessoa para outra não é o oposto. Eu gosto muito de música e tal. Puxa, que legal, e eu estou aprendendo a violão. Estão sentindo coisas em comum. Onde é que você nasceu? Eu nasci no estado tal. Puxa, eu também nasci. Aí, olha que legal. As coisas em comum é que atraem, não é o oposto. A tampa da panela não significa que, os dois são diferentes. Mais do que em comum, é que tem algumas coisas que realmente aí são os opostos. Por exemplo, uma pessoa que é mais tímida, talvez ela sente-se melhor com uma outra pessoa que fala um pouco mais. Se os dois são calados, o namoro deles é como um colega meu. Ele era caladão e ela calada também. Aí os dois ficavam só olhando para o outro assim. Ainda bem que o olho é o 5 último minutos que envelhece, olhando né? assim. Ainda bem que pelo olhar dá para até transmitir uma coisa, mas não muito, né? Então, esse dos opostos, alguns usam como justificativa, né?
Não, eu sou de uma família cristã, legal e tal, e ele veio do tráfico, mas está tudo bem, tá, sabe? Então por isso que ele vai se atrair. Não é assim, né? Na verdade, as coisas em comum é que, puxa, por exemplo, eu e minha esposa, nós temos a diferença de 1 mês de idade, diferença só. Quando a gente começou a conversar e tal, e viu que, poxa, ó, você gosta, eu também gosto e tal, você nasceu, nossa, a gente quase nasceu. Essas coisas em comum é que ajudam a atrair, não, eu nasci em 1980 e ele nasceu em 1940, né? Não é as coisas diferentes assim que vão atrair. Então o primeiro princípio para escolher bem, para essa tampa e a panela terem um significado duradouro, seria cuidado com esse mito do oposto. Sim, as coisas em comum, porque vocês vão viver o tempo todo. Imagina, o casamento é quanto tempo? É para a vida toda. Agora, como é que você vai conviver a vida toda, você comendo chuchu e ele batata doce, né? Só estou dando uma ilustração. Você tem as coisas em comum é que vão fazer vocês fazer atividades juntas, né? Você gosta de esporte? Eu também gosto de esporte. Né? Beleza, pode ser que um goste de futebol, outro de vôlei, mas é pessoa que está... Então, essas coisas realmente as pessoas não levam em conta. Geralmente levam assim, gostei dela porque ela é bonita. Mas a beleza, ela é um problema sério, porque a beleza diminui. A beleza diminui com o tempo. Então, a melhor coisa é escolher uma pessoa feia, porque a feiura aumenta. Então, todo mundo de olho aqui nos conceitos. Mariana. Esse negócio assim de casamento ser prisão, não é bem uma prisão, acaba sendo uma prisão quando você escolhe a pessoa errada. Porque esse negócio de os opostos se atraem, tipo, você vai acabar se sentindo prisioneiro se você estiver com uma pessoa que é totalmente o seu oposto. Agora, se você estiver com uma pessoa que tem as mesmas ideologias, as mesmas ideias, os mesmos gostos que você não vai estar numa prisão, vai acabar tendo um privilégio de estar e fazer as mesmas coisas com a mesma pessoa. Interessante. Bárbara? Isso mesmo. E, pastor, não pode acontecer de, tipo, eu conseguir amar uma pessoa, mesmo ela gostando de alguma coisa que seja, tipo, a coisa que eu mais odeio, eu não posso conviver com ela, assim, porque, às vezes, o amor, ele supera qualquer outra dificuldade. Tem que ver o preço a pagar. Então, a pessoa tem que estar consciente que ela vai pagar esse preço durante toda a vida. Então, você está disposto a superar essa diferença por uma semana, por um mês, por um ano, por 20 anos? As pessoas mudam. Todos nós sabemos que as pessoas mudam, mas elas não mudam muito. A única pessoa que pode dar poder para mudar muito uma pessoa é Jesus. Jesus entra no coração da pessoa e aí transforma ela. Mas por si mesmo, quantas vezes você tentou mudar alguma coisinha e depois voltou à velha vida? Então, as pessoas não mudam muito. Agora, o amor supera todas as coisas, mas quanto tempo? Então, tem que ver se você está disposto, qual o preço a pagar aí. Porque, por exemplo, sabe qual é a definição de casamento? Casamento é uma união entre duas pessoas, onde uma está sempre certa e a outra é o marido. Então, você vê que... Algumas mulheres, eu não sei se concordam. Às vezes não, né? Às vezes não, né? Então, como é uma união, quanto mais coisas em comum, mais sólido está essa união. Muito interessante esse assunto. Inclusive, não saia daí que no próximo bloco nós vamos continuar descobrindo os princípios para escolher a pessoa certa para a vida toda. Até lá. Estamos de volta com o programa Minha Vez e aproveito para mandar um abraço para o Gabriel Andrade, lá de Jequié, na Bahia, que entrou na nossa página do Facebook, curtiu e deixou um recadinho pedindo para a gente mandar um abraço para o Grupo Hebron. Grande abraço para vocês, obrigado por continuar ligadinhos com a gente aqui no programa Minha Vez. O Dolci, estamos aqui conversando com essa galera sobre a busca da tampa para a panela. E vamos ver, alguém tem alguma pergunta aqui para fazer para a gente? Ellen? Assim, porque é muito difícil escolher um namorado e tal. E, assim, se eu sou cristã, será que tem algum problema de eu escolher um cara que não é cristão também? E aí? São coisas importantes aí, porque, veja, é para a vida toda. Se é para a vida toda, então temos que ter várias coisas em comum, como a gente tinha mencionado. É o que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala lá do julgo desigual, ela está falando desse tipo que você está perguntando aí. Não existe união de luz com trevas, diz a Bíblia lá. Não existe união, como a gente pode dizer, de água com óleo.
É muito diferente o pensamento de uma pessoa que é cristã e de alguém que não é cristão. Ou mesmo de alguém que tem uma religião e outro que tem outra religião. Vocês sabem, fazendo um resumo de todas as guerras desse planeta, se descobre que mais de 90% das guerras, a motivação foi religiosa. O que leva uma nação inclusive as guerras de hoje? Nós temos aí muitas revoluções acontecendo em vários lugares do planeta, o motivo é religioso. Quer dizer, eu acredito assim, você acredita de outro jeito, então você não merece nem viver. Então, por causa disso, a Bíblia fala, se você está querendo unir uma pessoa que tem um pensamento religioso com outra que tem outro pensamento religioso, não consegue, não tem jeito. Agora, está dizendo o quê? Do casamento. Então, no namoro, aí é o cuidado. Qual que é o cuidado? Como é que eu vou? Bom, tudo bem, estou conhecendo ele, descobri que ele tem outra religião, ou não tem religião, ou é um ateu, ou coisa assim. Então, você mantém por um pouco de tempo essa amizade e tudo, para ver se há uma tendência de mudar o pensamento. Se não quer mudar o pensamento, ou mesmo às vezes, por exemplo, eu tive um caso sério na minha família, de um que realmente, não, estou tudo bem, então vamos lá e tal. Casou no dia do casamento, depois do casamento ele disse, bom, agora eu já casei contigo, agora eu quero dizer o seguinte, eu nunca mais vou pôr o pé na sua igreja. Você imagina como foi a primeira noite dessa mulher. Chorou a noite inteira, mas estava casado e tal, e coisa, foi um peso a vida toda. Então, essas coisas a gente tem que realmente cuidar, por isso que a Bíblia fala. Esse a gente chama de o relacionamento missionário. Não, eu vou tal, porque aí, depois do casamento, ele vai mudar a cabeça. Não, se é para mudar a cabeça, tem que mudar antes. Depois, aí... É por isso que existe o período do namoro, né? Para poder exatamente. saber. Alguém mais? Mas assim, eu tenho que deixar de namorar ou estar com aquela pessoa só porque ela não é da mesma religião que eu? Não posso estar com ninguém? Veja, essa é uma questão importante, porque você está namorando... A primeira coisa que acontece quando você está namorando? O cara é perfeito, ela é perfeita. Você não enxerga os defeitos. Você vai enxergar depois de um tempo. Só que depois desse tempo, já está apegada com ele, todo mundo pode falar, não vai dar certo, não vai dar certo. Não, mas eu estou apegado com ele, estou apegado com ele. Então, logo no começo tem que se definir. Logo no comecinho do relacionamento, da amizade colorida e tudo. Então, você vê realmente, a cabeça de um é totalmente diferente da outra. Agora, as pessoas mudam. Quando nós temos o exemplo aqui de um casal de namorados aqui, começaram e tal, e aí os dois começaram a pensar igual na questão de religião. Maravilha, é isso mesmo. Então, e às vezes parece que a mídia, o filme, os filmes, as novelas, ou até mesmo os livros, começam a pintar assim imagens perfeitas de exceções. Será que isso também influencia muitos? Porque o pessoal gosta de acreditar no impossível, né? Não, o meu deu tudo errado para todo mundo, mas para mim vai dar certo. Né? Então isso, na verdade, não dá para brincar com isso. Não é um jogo de sorte. Joga moeda para cima, se cair cara, beleza. Se cair coroa, fazer o quê? Não é bem assim. Não né? é uma sorte. Né? O Doci comentou aqui, o Clailson e a Mariana, eles são alunos aqui do colégio, começaram a namorar aqui, vocês não frequentavam a mesma igreja, era isso? E aí, o que aconteceu então, Mariana? Na verdade, eu nem frequentava muito a igreja. Eu ia assim mais quando tinha casamento ou alguma coisa assim com os meus pais. E nem era igreja adventista. Na verdade, eu nem sabia o que era ser adventista. Aí eu vim pro IABC, eu comecei a ter, assim, ir mais na igreja, a todos os cultos. Assim, acaba tendo influência dos seus amigos, influência do namoro, que acaba assim, que de certa forma ele me ensinou o que é ser adventista, nas atitudes, assim, numa forma geral, o que é a religião adventista. E veja que maravilha. Agora você imagina uma outra situação. A situação é a seguinte: não, começando a namorar e tal, mas ele tem um pensamento, eu tenho outro e tudo, mas um não vai interferir no outro. Chega o final de semana, você vai para a igreja e ele vai beber cerveja. Você vai em tal lugar, mas ela vou na igreja, mas ela vai no baile lá, ou gosta de festa e tudo. As coisas vão ficando tão distantes que vai ser impossível a convivência. Né? Então, por causa disso que a gente tem que ter esse cuidado. Né? Com certeza. Mais uma pergunta? O senhor acha que isso influencia muito, tipo, porque todo mundo fala que começa a namorar, a pessoa começa a ficar cega. Aí, tipo, vamos ali comigo, ou não, mas é que, não, vamos. O senhor, tipo, acha que isso pode influenciar bastante? Sabe, uma das coisas para ajudar você não ficar cegada é a gente ficar junto com os amigos estarem próximo do namoro de vocês, porque os amigos eles estão vendo de longe.
Então, acontece muitas vezes. Escuta, todo mundo está falando para mim que não dá certo, não dá certo, não dá certo. Só eu que vejo que dá certo. Para um pouquinho. Tem alguma coisa errada. Porque eles são seus amigos, eles não querem o pior para você. Né? Agora, quando os amigos falam, olha, legal, vocês estão dando aqui de jóia, a gente vê que vocês se dão bem. Por exemplo, uma vez num colégio desse que eu estava, aí todo mundo falava, olha, você muda a sua característica quando você está com ela. Você não é a mesma pessoa. Quando você está com a gente, é todo feliz, alegre, brincalhão e tal. Está com elas, fica sério e tal, fica desconfiado, com ciúme e tudo. Você não pode ser duas pessoas, você tem que ser a mesma pessoa. Então, se você é espontâneo o tempo todo, com ela, espontaneidade, por que vai estar... Ou então, se você é calado o tempo todo, aí com ela vira um falante que não para mais de falar, peraí, você está sendo duas pessoas. Os amigos ajudam a fazer esse controle. Tem alguma coisa errada, né, Vitória? É, porque assim, quando nós comentamos sobre esse assunto de julgo desigual na igreja, a gente sempre acaba indo para o lado de a pessoa ser cristã ou não cristã. Mas e os outros tipos de julgo desigual? Por exemplo, pensamentos iguais, etnias. Será que isso também entra no conceito de julgo desigual? Existem outros tipos de julgo desigual? Existem outros tipos de julgo desigual. A Bíblia só fala de um, que fala que é da religião. Né? Mas a gente pode colocar outros, que muitas pessoas às vezes acabam caindo no erro. Por exemplo, tem um tipo de julgo desigual que eu chamo de Madre Teresa. Qual é a Madre Teresa? É a menina que namora um sem vergonha. Não sei se podia falar essa palavra aí. Um nó cego. Um cara que ele fala assim, não, é o seguinte, ele é chefe do tráfico, mas ele diz que vai abandonar a venda da cocaína e tal. Não, veja, eu comecei a namorar com ele, tudo bem, eu sou boazinho e tal, ele realmente não presta mesmo. Ele matava antes 5 por mês, agora ele só mata uma pessoa por mês. Então ele está melhorando e tal. Então é aquela menina que acha que vai mudar o cara, que ele vai virar santo. Ele era totalmente às avessas e agora vai virar santo porque está namorando com ela. Então esse tipo é um julgo desigual, não vai dar certo. Pode acontecer, uma exceção aqui. Pode acontecer, do camarada transformar mesmo. E aconteceu, tem vários. Só que você não pode jogar na exceção. Né? Eu conheço casos que o sujeito mudou, virou um santinho mesmo, mas eu vou arriscar esse. Né? E que outros teriam? Pastor? Outro tipo, você imagina, por exemplo, o relacionamento exótico. É a menina diz assim, eu sou apaixonado por japonês. Eu não quero nem saber o nome do cara, o que é, não, mas é que ela gosta do japonês. Então, tudo bem, você pode gostar de um tipo físico, mas não diga assim, o primeiro japonês passar na minha frente, eu vou começar a namorar. Ué, você não conhece o que é, não tem nada errado do japonês, é fixar naquilo. Outro tipo é o seguinte, é o relacionamento que a gente chama assim, filha papai. A mãe fala, filha, você começou a namorar? Então, comecei a namorar. Mas você, filha, olha a idade dele. Mãe, ele só tem 45 anos de idade, mas ele é jovem, ele faz exercício e tudo. Mas, filha, você tem 17 anos. Não, mas a gente se gosta, ele me trata muito bem e tal. É o filho a papai. Quer dizer, a idade é tão diferente que por mais que pode ser que os dois tenham algumas coisas em comum, esse negócio vai lá para frente, isso vai afetar muito isso aí. Aí ela vai ser a enfermeira do marido dela, né? Como é que vai ser depois? E um outro é o relacionamento sou rebelde. Isso acontece muito com adolescente. Sou rebelde. O que é o relacionamento sou rebelde? Namora o cara ou namora a menina, todo mundo diz que dá errado. O pai, ó, não gostei. Ó, a mãe, ó, o que é isso? A tia, ó, faz favor. Os amigos, não dá certo. Mas aí os dois, quanto mais todo mundo fala que não vai dar certo, os dois se grudam de um jeito e falam assim, eles não sabem o que é amor, vamos provar para eles que a gente vai dar certo e tal. Mas todo mundo vê que não dá liga, Você está cegado ali. Então esse relacionamento sou rebelde, ele indica, não, todo mundo está contra, mas eu provo de que vai dar certo. E aí vai um tempinho, lá na frente, acaba sofrendo. Né? Então, nós temos que saber de que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, os amigos, os parentes, o pai e a mãe não vai querer o pior para você. Algumas vezes, talvez o pai tenha um pouco de desconfiança e tal, a mãe e tal, mas se eles são taxativos, dizendo, olha, por causa disso, você está vendo que não vai dar certo. Não, eu estou vendo que vai dar certo. Eu sou rebelde. Então, ouça o conselho das pessoas, porque a maioria vai te ajudar a fazer uma decisão melhor aí. Muito bom. Dolci, foi muito bom bate-papo com a gente sobre esse assunto. Chegou o momento de deixar aquele recadinho especial para o pessoal que está em casa. E obrigado, galera, por vocês aceitarem o desafio de conversar sobre este assunto tão importante para a vida de vocês.
Eu conheço muitas pessoas que acham que conhecem mais do que Deus, que sabem mais do que Deus. Você acha que tem mais sabedoria do que Deus? Deus quer ajudar você a fazer boas escolhas. E quando Ele colocou na Bíblia, falando sobre como escolher a pessoa para a vida, Ele está dando um conselho que Ele sabe do que é. Então, faça uma boa escolha, siga a palavra de Deus e viva uma vida feliz com boas escolhas nos seus relacionamentos. Esse é o nosso desejo, que você faça não apenas boas escolhas, mas viva feliz. Doci, ore para a gente, por favor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos que podemos falar contigo em oração, pedindo sabedoria para as decisões da nossa vida. E a decisão da pessoa a quem namorar, a decisão da pessoa que nós queremos para a nossa vida toda, é uma decisão muito importante. Por isso te pedimos que abençoe a cada um que está assistindo esse programa, para que realmente siga o conselho de Deus e viva uma vida feliz. Em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tenha uma ótima semana, faça boas escolhas, escolhas para a vida toda. A gente se vê na semana que vem. Até o próximo programa.